Eu vou ler um pouquinho o texto de apresentação que a gente fez na abertura do edital, né, que foi a chamada das comunicações. Aquelas assim, com licença. Para a gente poder dar início aos trabalhos. E aí eu vou fazer a leitura, convidar os professores e participantes aqui para compor a mesa e a gente segue, beleza? Desde sua primeira edição, em 2004, o Coletivo em Artes Visuais COMA é organizado pelo Corpo Discente da Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília, contando igualmente com o apoio da coordenação do Corpo Docente e do Corpo Técnico do PPGAV. O evento, em sua plenitude, envolve discussões sobre temáticas que atravessam as duas áreas de concentração que compreendem o programa: arte, imagem e cultura e métodos, processos e linguagem. Desde 2015, o COMA tornou-se um evento bienal e em 2023 comemoramos a sua 10ª edição. Neste ano, o evento acontece, em formato híbrido, tanto de forma virtual quanto presencial no campus da UNB, contemplando assim o tema Outros Mundos Possíveis. Outros mundos possíveis são aqui aventados, gerados e desencadeados como inúmeros, enviesados e transdisciplinares itinerários para se discutir arte enquanto produção de atitudes, condutas e procedimentos no contemporâneo, por intermédio de inextinguíveis perspectivas imersas em fartos recortes históricos, combinados a panoramas lúdicos e investigações tecnológicas, tanto ecossistemas quanto paragens e compressões corporais conduzem relações dialógicas e convicções, outras pela pesquisa em artes visuais. Outros mundos possíveis, então, se espraiam fazendo abundar a contradição viva da utopia incorporada à prática, da teoria consubstanciada ao devaneio, motivando hipóteses de averiguação em arte, endossadas por equipamentos, mecanismos e imagens que perquirem o que até então se configuravam como esquecimentos, bordas, falhas, frestas, avessos e inviabilidades. Nutrindo tais arranjos com denso substrato, dando a eles alicerce e os fazendo imagináveis e execuíveis. Logo, os diagramas para pesquisa em arte, a partir daí, se mesclam por meio da criação, fluxo e trânsito entre linguagens, desorientando cotidianos, inquietando normas e ocasionando partilhas no campo das artes. Outros mundos possíveis desobrigam cânones, desatando, por conseguinte, argumentações oblíquas. Foi meio trabalhinho esse texto, enfocando e circunscrevendo assim a premente existência do dissenso, principalmente em cenários já exaustos de sistemas e instituições que seguem o binômio ordenado de ora descartar o que é nuclearmente diverso, ora alienado. Nesse momento em que a gente atravessa aí perspectivas tão materializadas de apocalipse, de fim de mundo, desse fim que não é fim e que nunca chega, para a gente foi muito importante pensar como a arte pode nos auxiliar nesse momento. Então, é diante dessas perspectivas de outros mundos possíveis que a gente segue, com esse evento que teve início no dia 31, na abertura, dia 3, na abertura da exposição, que está aqui no espaço piloto, fica aberta até sexta-feira. Na sexta-feira também a gente vai ter uma série de performances para encerrar lá. Hoje a gente recebe o professor Nelson Inocêncio e a curadora Mai Adoti Memê. Gostaria de convidá-los para fazer parte da mesa e gostaria de convidar para falar em nome do programa do PPGAV o coordenador Caio. A gente tentou criar uma dinâmica um pouco mais informal, para que a gente transformasse esses momentos que
encontro, né, o mais próximo possível dos momentos de bate-papo, de conversa, de trocas, porque a gente sabe que coisas que nos afetam, que afetam através das nossas emoções, marcam as nossas memórias de forma diferente. Então, professor. Bom, Ana, obrigado à presença de vocês. Não sei se todo mundo é aluno do programa, talvez tenhamos alguns alunos da graduação. E também essas convidadas. Eu vou, tem algumas coisinhas aqui anotadas que eu queria compartilhar com vocês. Bom, enquanto atual coordenador do programa, não poderia me furtar a estar aqui compondo essa mesa de abertura, do 10º Coma, mas são efetivamente os estudantes e as estudantes do programa, que bravamente organizaram este evento e que tem a precedência na composição da mesa, eu diria, E vocês aqui também teriam que estar aqui nessa posição, Então, vou mencionar o Mário, vou mencionar a Ana, mas eu pediria que depois vocês, por gentileza, até nomeassem os outros estudantes envolvidos na organização do evento, porque são eles que, de fato, merecem reconhecimento, pelo que, bom, já começou antes de hoje, Hoje tem a abertura para a semana mais condensada de atividades, mas que já começou há algumas semanas com a exposição lá no Espaço Piloto. Organizado inteiramente pelos estudantes, a princípio anualmente, depois a cada 2 anos, desde 2004. O Coma é um dos nossos eventos mais longevos, não é tão antigo, quase tão antigo quanto o programa. Essa palavra Coma, no seu sentido dicionarizado, pode remeter a uma perda de consciência, a uma insensibilidade, se tomada como substantivo masculino, mas também, como substantivo feminino, para mim foi uma surpresa, de certa forma, assim, de ter encontrado isso, há uma cabeleira, há um cocar e a copa de uma árvore frondosa. Está tudo lá no Ruais. Quem duvidar, faça essa consulta, por favor. Bom, no caso aqui específico, o nome vem de Coletivo do Mestrado em Artes, então, da época, portanto, anterior anterior ao programa ter o doutorado, tendo sido depois, em 2014, rebatizado para Coletivo em Artes Visuais, mantendo a mesma sigla. Em todo caso, esse nome significa tudo menos inatividade. Nesta edição participam estudantes, ex-estudantes do programa, que hoje atuam em outras instituições, assim como estudantes da graduação. São 4 dias de evento, mais exposição inaugurada há algumas semanas, que termina nesta sexta-feira, como a Ana disse. As comunicações se dividem em 12 mesas, cada qual mediada por um estudante. A exposição reúne uma quantidade impressionante de 108 artistas, você não veio a conta, o que demonstra um desejo e uma disponibilidade de atuação e participação por parte de pesquisadores artistas, educadores, historiadores da arte. Esse título do evento, esse tema, foi concebido também pelo corpo docente, assim como a proposta do evento, o formato, a lista de convidados, a identidade visual, essa ambientação, tudo, esses títulos, Outros Mundos Possíveis, que é o título do evento, e Mundos Impossíveis, com o IM entre colchetes, que dá nome à exposição. Me lembraram de uma conferência proferida pelo Derrida em 97, em que esse filósofo foi convidado a responder sobre as possibilidades de se dizer o acontecimento. Essa é uma conferência que está disponível sob o título
uma certa possibilidade impossível de dizer o acontecimento, né? Então, bom, quanto ao que pode nos interessar aqui, né? O texto traz exemplos de ações ou de modos de fala que somente são possíveis na sua impossibilidade. A confissão, o dom, o perdão, né? Seriam alguns deles. Se eu digo que perdoo, então aquilo é perdoável, né? Mas para que houvesse perdão de fato, seria preciso perdoar o imperdoável, que é um exemplo. Seria preciso dar, no caso do dom, né? Seria preciso dar não o que se tem, mas o que não se tem. Logo, a medida da possibilidade desses acontecimentos é dada por sua impossibilidade, né? Daí a necessidade de se fazer o impossível. Mais próximo de nós, quem sabe, né? Do mesmo modo, então, a invenção, se ela é possível, então não é uma invenção. É como ele escreve, né? Para que haja o acontecimento da invenção, é preciso que a invenção apareça como impossível. Que o que não era possível torne-se possível. Dito de outro modo, a única possibilidade da invenção é a invenção do impossível. Bom, também não poderia deixar de falar, né, da oportunidade de a gente abrir o evento hoje, né, com a presença da Maia Pontinelli e do professor Nelson Inocêncio, né. Certamente a gente não precisaria que hoje fosse o Dia da Consciência Negra para que o convite fosse feito a vocês, né, mas a data certamente confere uma relevância especial, né, a participação de vocês. A gente sabe que a UNB foi pioneira na implementação das cotas em 2003-2004, mas o percentual expressivo de estudantes que se autodeclaram negros, segundo os dados divulgados pela universidade, é questionado por alguns dos nossos colegas, né? Eu poderia citar aqui o professor Wando Nascimento, para quem esses dados estariam, infelizmente, sendo forjados por fraudes. Bom, além disso, né, somente agora a instituição discutiu a implementação de cotas nos concursos para os professores, sem que a gente ainda possa avaliar a efetividade dessas medidas, né? Bom, nós tivemos, né, faz uma semana, a renovação e a ampliação da lei de cotas para os próximos 10 anos, coisa que estava aí pendente, né, desde o ano passado. Então, bom, essa é uma boa notícia, né? Bom, em resumo, né, para que a invenção impossível de outros mundos, é para que a invenção impossível de outros mundos, né, diferente do mundo, tal como a gente conhece, né, se torne possível, e quem sabe a gente possa dedicar esse evento. Então, obrigado de novo e passo para quem? Para Mário? Enfim, pessoal, boa tarde. Eu acabei de vir na mesa aqui, estou meio na corrida, mas queria agradecer a presença dos convidados. Deixa eu só fazer uma coisa burocrática. Tem a lista de presença de QR Code, depois a gente bota depois da lista. Bota na mesma. Para quem marcar, tem uma questão acadêmica. Enfim, como o professor Caio falou, é engraçado que vocês não falam coma como algo de estado, enfim, quase está em coma. Mas é engraçado que sempre ouvindo no interativo, coma, de comer, né? E quase antropofagicamente, enfim, engraçado que até o fazer a associação do coma como uma questão do estado de saúde, demorou. Para mim é mais uma questão interativa no sentido antropofágico, né? Vamos readaptar, e eu acho que um pouco do que a gente pensou para essa mesa, a constituição de todo o evento, hoje a mesa que estaria mais ligada à linha de teoria e história da arte, né? Estaria mais ligada a essa linha, os estudantes que compõem essa linha, que escolheram, fizeram pesquisa, enfim, né? E aí
o título que a gente também pensou seria Novas Narrativas Possíveis para a Curadoria e História da Arte. Né? Eu acho que é nesse sentido também de vamos, com a antropofaz mesmo, vamos pensar novas formas, absorvendo o que temos, e que muitas vezes não estão no cânone, enfim, da historiografia da arte brasileira e mundial. Né? Então, e foi pensado justamente nesse Dia da Consciência Negra, né? Como o Caio falou, não precisaria ter esse dia, mas estamos aqui, a gente tem que pensar, e é engraçado que, sei lá, geralmente quando tem feriado, no Rio, eu sou do Rio, no feriado, enfim, as pessoas acabam, né? A gente não tem um feriado aqui, de certa forma a gente também está uma coisa mais ativa, né? Fazendo, eu acho que tem eventos acontecendo no GDF, de certa forma, enfim, que eu acho que é interessante, né? Sem me alongar mais, eu vou apresentar a Maia Agontiné. Maia Agontiné. Ela é artista, educadora, historiadora da arte. Sua pesquisa e produção artística parte do texto contemporâneo. A Agontiné faz a junção da técnica do crochê, aprendida com a mãe, e de reparo, ensinado pelo pai, para realizar a série Restauros Pretos. Nesta série, a partir de intervenções utilizando as técnicas mencionadas, a artista traz de volta a pele negra de símbolos religiosos embranquecidos, como é o caso de Jesus e Iemanjá, além de levantar questionamentos sobre o sincretismo e o racismo religioso, ao criar imagens de orixás bidimensionais e tridimensionais, em cima de uma base de santos católicos. A Mai também é arte educadora no Museu de Arte do Mago, lá do... Desculpa, lá ai meu Deus, agora preciso prestar até uma homenagem. Qual museu? Afro-brasileiro do Emanuel Araújo. Hoje, aí eu acho que faleceu recentemente, né? Eu acho que ele teve um papel fundamental para a arte brasileira, como artista, também como diretor, por muito tempo na Pinacoteca, né? E depois fundando o MAB. Eu acho que é uma pessoa que a gente tem que prestar todas as homenagens, enfim. E aí, fazendo o gancho, porque a sua tese de doutorado é justamente sobre a formação do museu, né? Então, eu vou apresentar agora o professor Nelson Inocêncio. Ele é bacharel em comunicação pela UNB, mestre em comunicação também pela FAC, aqui da UNB, né? Doutor em arte pelo próprio programa. Professor também do departamento, vinculado ao Instituto de Arte da UNB, onde ele exerceu os cargos de coordenador do curso de graduação e subchefe. Atua como membro do núcleo docente e estruturante NDE, na mesma unidade. Convidado pelo decanato de pesquisa e pós-graduação, se constitui como membro do comitê institucional e gestor do programa de iniciação científica, PROINC. É isso? Foi coordenador do núcleo de estudos afro-brasileiros, pertencente ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB. Sua pesquisa articula História da Arte, Estudos de Cultura Visual, Estudos de Relações Étnico-Raciais e Estudos Decoloniais. E aí a tese que eu estava me referindo do professor se chama Museu Afro-Brasil no contexto da diáspora, dimensão contra-hegemônica das artes e culturas negras. Enfim, eu vou deixar a fala com vocês, a gente vai... Quem começa, a primeira dama. É um prazer, uma satisfação estar com vocês. Aproveitando o ensejo, eu trouxe a minha turma da graduação, meus alunos e alunos do curso da disciplina. A disciplina que foi conquista nossa, né, do novo currículo de artes visuais, da licenciatura em artes visuais, que se chama Estudos das Visualidades Afro-Brasileiras. Né? Na nossa graduação, na nossa licenciatura, a gente vai trabalhando com essa disciplina, alternando sempre com o estudo das visualidades indígenas. Né? Então isso é muito bom, porque nós temos este desafio de garantir não só a existência, mas a permanência de duas disciplinas obrigatórias do programa na graduação, na licenciatura. E isso é significativo, né?
professor Caio participou exaustivamente desse processo de formulação do novo currículo. Então, eu começo dizendo que a oportunidade ímpar da gente poder estar aqui com pós-graduação e graduação, dialogando sobre um assunto que tem uma importância substancial, porque também é uma questão epistêmica. O professor Caio estava falando agora há pouco do acesso, que é fundamental, acompanhando o acesso à permanência, né, de estudantes negros indígenas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e além disso, repensar, isso tem que ser um desafio para pensarmos ou repensarmos os currículos. Isso é fundamental. Eu sinto-me lisonjeado de ter a oportunidade de estar aqui apresentando mais algum time, né? E porque eu acabo de vir de São Paulo, cheguei de São Paulo hoje, e eu fiquei impressionado com a abrangência. Eu estava conversando com a Maia agora, antes da gente iniciar o diálogo, do que está acontecendo hoje em São Paulo, porque você tem. Primeiro, eu fui para ver a Bienal e fui para ver também os outros. Né? A Bienal fala de coreografias do possível. Ele está falando do impossível, a Bienal coreografias do possível. E nessas coreografias, eu particularmente, a minha experiência em bienais não é muito densa, mas eu achei assim incrível o tamanho da presença, eu achei muito substantiva a presença das alteridades, digamos assim, dos outros. Eu fiquei impressionado porque eu não me lembro de ter visto uma Bienal com tanta ênfase em artistas indígenas, negros, artistas da comunidade LGBT, e mulheres, e, enfim, né, muito denso. E eu também tive a oportunidade, entre os espaços que eu visitei, humanos, eu já Palermo está com, além da exposição do Murilo, homenagem ao Murilo Mendes, poeta, tem uma parte, tem uma instalação do Tunga e uma parte que é a exposição Mãos, que foi, que teve como curador o Claudinei Roberto, não sei se vocês conhecem, mas é um importante curador negro, né? Chamada Mãos, 35 anos depois. Essa mostra alude à exposição A Mão Afro-Brasileira, que aconteceu em 1988, ano do centenário da abolição, né? Foi um projeto da Manuel Araújo, e daí também resultou um livro, uma obra que foi um divisor de águas para a compreensão da arte brasileira. E é curioso porque o Emanuel faleceu ano passado e ele era um visionário, né? Então ele já pensava também nas gerações seguintes, né? E aí tem uma publicação posterior que se chama A Nova Mão Afro-Brasileira. Então eu acho que é interessante isso. A Maia Agontima está nessa exposição dos 35 anos depois, como integrante das novas gerações, né? Tem outras pessoas. E eu achei assim, eu não conhecia o trabalho, quer dizer, na verdade, somente por reprodução, quando eu vi a obra eu entendi a dimensão do trabalho, muito diferente, né? A reprodução é uma coisa, o contato com a obra é outra, a gente sempre soube. E achei fundamental essas provocações que a Mai faz sobre sincretismo. Pelo menos o meu primeiro contato com o obra é a partir daí, das questões sincréticas. Muita gente, inclusive, há no imaginário da cultura brasileira o entendimento que o sincretismo seja uma zona de conforto. E ela nos desafia a repensar isso, né? A questionar essa ideia. Que zona de conforto é essa? Né? Na verdade, nós temos questões. Então, eu acho que é fundamental esse diálogo intergeracional da perspectiva da arte afro-brasileira. Nós estamos falando, né? A Mai é de 93, só tem 30 aninhos, né? E eu sou de 61. Então, a gente tem eu acho que é fundamental essa conversa, no sentido de entendermos o que é esse conceito também de arte afro-brasileira, dentro desses diálogos possíveis, no âmbito desses diálogos possíveis, entender o que vem a ser arte afro-brasileira. Essa discussão que eu faço com as minhas estudantes, com os meus estudantes, ao longo do semestre. Obviamente que eu espero que essas pessoas estejam incomodadas, no bom sentido, o resto de suas vidas, né, em relação à temática afro-brasileira. Então,
não é um conceito inédito, não é um conceito novo, pelo contrário, é um conceito que vem desde o início do século passado, né? Mas que ele é dinâmico, né? Ele vai se ajustando. Há um tempo atrás, a arte afro-brasileira era basicamente a arte do sagrado brasileiro, mas deixou de ser isso, né? Na medida em que a gente conseguiu ver construções, produções artísticas, poéticas, né? Como Rubem Valentim, como Mestre Didi e outros artistas que foram dando a possibilidade de ampliar. Então, acho que é um prazer ter, né, você aqui conosco. Nós já tivemos nesse departamento a oportunidade de conversar com Rosana Paulino. Aliás, a Rosana Paulino foi no BJ, mas era uma atividade que envolvia o IDA, o Instituto de Arte, o vice. Né? E tivemos a oportunidade também de conversar com Jorge dos Anjos, que é um importante artista, que foi, cuja obra foi, durante algumas exposições, não sei se continua assim, né, mas curador da obra de Jorge dos Anjos foi Roberto Conduru, professor Roberto Conduru, que também foi meu orientador no doutorado. Então, acho que é fundamental isso, esses diálogos, é buscar isso, né? Ou os diálogos possíveis, ou as coreografias do impossível, mas sempre pensando no âmbito do que é possível, do que não é possível, mas sendo exatamente dessa maneira que você colocou, né? Tornar o impossível possível. Então, passo a palavra para você, fazendo o nosso acolhimento aqui e agradecendo muito pela sua disponibilidade. Eu quero agradecer também primeiro o convite, né, de você estar fazendo parte dessa história do Coma, né, pensando que é uma história longa, então também fico muito lisonjeada. Também fiquei um tanto emocionada até de saber que você esteve presente na exposição. E para mim está sendo mesmo muito gratificante estar aqui, assim, de poder falar também, né, do meu trabalho fora desse eixo também, né, Rio, São Paulo, estar aqui então para poder, enfim, divulgar mesmo. Espero que algum dia fazer parte da minha exposição aqui, já vou jogar aí para o universo. E acho que uma coisa que eu pensei muito de trazer para cá é a minha pesquisa em relação à minha produção mesmo, né, trazer o que eu penso, e eu trouxe, né, material para apresentar, que eu acho importante essa visualidade, e aí eu estou trazendo um tanto sobre esses elementos, né, o conceito também do pode ser. Então, eu estava falando, já que a gente falou minha pesquisa e o trabalho que eu tenho levado para as exposições é de uma série chamada Restauros Pretos. E nessa série, nessa série eu falo muito então, sobre o sincretismo, que foi mencionado, e o racismo religioso, né, pensando em personagens religiosos que foram embranquecidos, então, como é o caso de Iemanjá, por exemplo. A gente conhece muito a imagem de Iemanjá, né, aquela primeira, que sempre está ali com a imagem de uma pessoa branca, com uma posição de uma Vênus, né, e todo esse processo dos restauros começou justamente com aquela imagem, numa conversa com uma amiga que é candomblessista, e ela viu essa imagem na rua, entendeu como um presente de Exu e levou para casa. E ela, que é uma mulher negra, não se sentiu confortável de colocar na parede essa imagem. Eu, né, sou do candomblé, uma mulher negra, e conheço a imagem dos orixás e já não consigo. E aí a gente conversando, falando também sobre a minha volta em produzir crochê, e a gente pensou que faria sentido, então, fazer, talvez, né, retomar a pele dessa Iemanjá com intervenções em crochê. E aí, depois dessa primeira intervenção, para mim fez muito sentido, e eu comecei a ter vontade de ver outras possibilidades também. Então, a segunda que eu fiz logo foi a de Yansan, pensando então na base de Santa Bárbara, e aí já mudou um tanto essa perspectiva apenas de olhar para os personagens, apenas para os personagens que são embranquecidos. Então eu comecei a pensar também sobre esses elementos, né, do sincretismo, do porquê a gente conhece os elementos dos santos católicos, né? A gente sabe que Santa Bárbara, a imagem, né, a gente tem tanta memória dessa imagem de uma santa ali com um raio,
com a espada. Só que quando a gente pergunta para as pessoas sobre os elementos que compõem os orixás, existe só um não saber. Né? Então isso é inclusive algo que eu faço muito no Museu Afro-Brasil, né? Que a gente tem vários núcleos ali no museu, e eu falo muito também sobre essa questão da religiosidade. Eu falo até que com o pessoal que eu faço um chá revelação de religiosidade, porque ninguém ali quase é católico, né? Os grupos que eu atendo, as pessoas falam, não, eu não sou católico. Eu falo, então me fala como é São Jorge, todo mundo sabe. Agora eu falo como é algum, ninguém sabe. Eu falei, gente, vocês são católicos. Eu acabei de fazer um chá revelação aqui. Então, entender, né, que a religião ela está aí dentro da nossa cultura, né? A gente está vivenciando, e essa negação com as religiões, né, de matriz africanas, eu penso muito no Candomblé. Então, os estados negros não falam tanto disso. A gente diz, né, que a Santa Bárbara então está ali próxima e vai corresponder a Yansan, mas vai mesmo? Né, a gente sabe quem é Yansan, né, e uma coisa que eu tenho percebido dentro dessa pesquisa é que existe até uma questão, isso foi recente, que eu percebi que até uma questão de gênero. Né, quando a gente fala Santa Bárbara, todo mundo sabe, é uma mulher. Agora quando eu falo Yansan, as pessoas é uma orixá. Né, então, para mim, é muito importante pensar as camadas da ignorância mesmo, assim. Então, essa pesquisa eu penso tanto nisso. Eu trouxe algumas outras imagens. Essa imagem, uma delas, né, que é a Última Ceia, do Leonardo da Vinci, que a gente conhece muitas reproduções também. E pesquisando, olhando também excessivamente essas imagens, eu não trouxe alguma, né, sem ser ela com restauro, mas uma coisa, depois vocês notem, podem pesquisar, jogar no Google, que o único sujeito ali que tem a pele escura é Judas. Nas reproduções que a gente vê da Última Ceia, é a única pessoa que tem a pele escura. Então, quando eu faço também esse restauro, eu coloco todos ali no mesmo, na igualdade, né? Na igualdade também, em relação à cor da pele, né? E não aquela imagem de, então, Jesus, que é, né, o ser ali mais bondoso de todos, toda aquela questão, e ser o mais embranquecido, e Judas, o traidor, ser a pessoa da pele escura. Né? E aí eu também, em alguns casos, eu mudo o título, e eu coloquei a deusa alma, né, a Dinka, porque em algumas reproduções também, os elementos que estão atrás, eu também olhando e pensando nesses elementos, e nesse caso era um quadro que o elemento atrás, né, da decoração era uma sankofa, né, que é um símbolo adinka, e os símbolos adinkas, né, adinka significa deusa alma, e pensar que a Última Ceia também tem esse significado, né. Então são coisas que fazem sentido, mas que a gente novamente não sabe de onde vem, né, de onde vem esse sentido. São aqueles elementos, né? Isso, em verde. E aí eu trouxe também, pode passar? Isso foi outro momento da minha pesquisa, que foi comecei, né, com essas imagens bidimensionais, depois eu comecei a explorar, né, o tridimensional, e também colocar, fazer esses elementos e achar formas de como aproximar, né, de fato destacar o que seria a imagem, né, poderia ser a imagem dos orixás. E tem uma coisa que eu não trouxe aqui, mas eu sou formada em História da Arte, eu não vim das artes visuais, é importante falar isso. Então eu penso até que talvez esse meu trabalho ele vem primeiro de um conceito, para depois ir para a materialidade. Então eu sinto que a minha formação em História da Arte me ajudou muito a pensar, né, as minhas provocações conceituais vieram primeiro. Agora eu
foi pro tridimensional. Isso, tridimensional. Mas tinha alguma coisa por causa da minha formação. Que você não tem uma formação, a sua formação é teórica. Isso, você, exatamente. né? Então, eu tive... O tridimensional foi também um desafio, assim, pensar. Eu sempre pensava muito fácil fazer um tridimensional, etc. Como que eu posso utilizar, né? E aí eu comecei a aceitar esse desafio. Inclusive tem uma das imagens que eu trouxe, que está na exposição, mãos. Pode passar, acho que é a próxima. Essa imagem também está na exposição, mãos. E acho que uma coisa que eu queria trazer também é sobre a importância dessas exposições, né? No ano passado, eu participei de uma exposição, uma homenagem ao livro Um Defeito de Cor, né, o romance da Ana Maria Gonçalves. E para mim foi muito importante porque os restauros eles estão muito ligados a isso, né? Porque o embranquecimento de Jesus, de Iemanjá, vem muito desse termo, né, que era um defeito de cor. A Ana Maria Gonçalves acaba explicando, né, falando muito sobre isso, que era o defeito de cor, as pessoas pediam uma licença para estar em determinados cargos, né, políticos principalmente. Então eles tinham que, de certa forma, anular, né, sua racialidade para conseguir estar nesses cargos. Né? E é o que eu vejo também pensando no sincretismo, por exemplo. Né? Os orixás precisam estar atrás, né? Precisam estar escondidos para poderem, de certa forma, existirem, serem cultuados. Né? Então, para mim, eu penso que os restauros eles estão deixando de pedir, né, essa licença. Então, para mim, foi muito importante fazer parte dessa exposição. E a outra exposição, né, como você mencionou, para mim também faz muito sentido estar ali com o meu trabalho, essa exposição Mãos, né, que o Emanuel Araújo está colocando nessa pesquisa, né, a presença de artistas negros, da importância da produção, né, em várias linguagens, inclusive. Né? E quando eu penso também de estar com os restauros ali, eu sinto que são vários processos de restauração mesmo, assim, né? Então, para mim, o nome em si, né, de estar em algumas exposições, eu vejo esse trabalho, primeiro, né, da curadoria, eu acho excelente, tenho achado muito boa mesmo. E para mim faz sentido mesmo, assim, dialoga fortemente com o meu trabalho. E acho que por último eu queria mostrar um pouco esse processo desse antes e depois, né? Que então eu começo com a base dos santos católicos que são, né, ligados ao sincretismo, então aí no caso São Sebastião. E aí eu percebo que quando eu trago os orixás também à frente, o humor da obra, né, da imagem muda completamente. Então as imagens católicas elas têm esse lugar, né, da dor, desse sofrimento, que isso significa a devoção de fato, e dos orixás não, muito pelo contrário, é a felicidade, né, que significa a devoção. Então aí no caso é Imaculada Conceição, também no sincretismo seria Oxum. E por último Oxumaré. São Sebastião? Não, esse é São Bartolomeu. São Bartolomeu. Isso, São Bartolomeu. Também traz essa imagem do sofrimento, né, do mártir. E aí esse é eu acho o mais sensacional de todos, porque o Oxumaré é esse colorido, né, essa imagem assim do arco-íris depois da tempestade. Então, basicamente isso, quis trazer então esses exemplos para dar um pouco para entender o que é esse processo do restauro. Eu acho que é isso. Bom, ótimo. Assim, a gente falar da questão sincrética, eu acho que é fundamental. Até porque existem as generalizações, né? A gente passa
do entendimento das generalizações, se elas se mantêm, né, e se elas realmente vão causar problemas, né, na medida em que ela acaba cobrindo, né, e inviabilizando muitas compreensões. A gente pode até, inclusive, eu estava conversando com a minha turma outro dia sobre posições, né, que são feitas. A gente tem um documentário que eu gosto muito, que se chama Atlântico Negro na Rota dos Orixás. Inclusive, esse documentário que foi feito por um cineasta daqui da cidade, Renato Barbieri, e um professor, acho que deve ser aposentado, né, que é da história. Meu Deus, fugiu o nome dele. Renato Barbieri, que é o diretor, o marido da Nenilda, que foi colega nossa aqui. Você não conheceu a professora Nenilda? Não, Nenilda. Vitor Leonardi, professor Vitor Leonardi, da história. E eles fazem uma viagem ao Benin, vão começar a estabelecer contatos com a sociedade beninense. Daí também os alunos passam a saber quem foi Iná Agotiné, né? Mãe do Reguezô, né? Que possivelmente foi trazida para o Brasil, que esteve no Maranhão, que fundou a Casa das Minas, aquela coisa toda. E aí as pessoas, assim, mas é interessante isso, porque mostrar que, além dessas sobreposições que existem entre santos católicos e orixás, existem sobreposições quando você fala de voduns, inquices e orixás, que são 3 dimensões diferentes, né? Então, acho que é complexo, é uma coisa muito complexa. Por exemplo, quando você fala de Nzila, você não está falando de Exu. E quando você fala de Exu, você não está falando de Legba. Você está falando... Embora hajam possibilidades de aproximação. Né? Então, acho que discutir essas dimensões, porque isso está, mesmo, né, você... eu também passei por um processo iniciático, né, há 20 anos atrás. Eu me tornei alabeiro de uma casa de Oxum aqui. E quando você tem essas sobreposições, isso é muito sério, porque, por exemplo, é possível que muitas pessoas que sejam abiãs, né, iniciadas dentro de uma casa, filhas de Iemanjá, tenham muito mais conexão com aquela imagem do que com essa imagem de uma divindade africana, né? Iorubana, negra, nem eu acho que tudo isso acho que isso é importante, né? Essa chamada atenção. O culto também dos IPEs, né? Que na verdade, quando você pode voltar lá no Cosme e Damião, então Cosme e Damião, aí pronto, né? Se vocês lerem um texto que é muito interessante, daquela coleção com artes de Belo Horizonte, né? Tem arte afro-brasileira, arte indígena, arte barroca, é uma série, né? No Arte Afro-Brasileira, que é assinado pelo Conduru, ele vai falar sobre a apropriação do culto dos IPEs pela Igreja Católica. Ele falou a história do 27 de setembro, né, da entrega de Deus. Então ainda tem isso, né? Ainda tem aquelas... Ao momento que você tem uma africanização do que é do sagrado cristão, tem um momento que você tem uma cristianização do sagrado afro-brasileiro. Então, o tempo inteiro você tem superposições aí. É interessante. Uma Estela de Oxóssi, né, que é importante, intelectual orgânica, ela falava muito disso, né, dessa coisa da necessidade de reafricanização dos orixás, no sentido de olhar para os orixás, para os voduns, para os inquices, entendendo que são diferenças africanas. Tem uma coisa que eu percebo também participando de exposições, é que o legal de ser artista visual é que as pessoas conhecem a obra, né? As pessoas não conhecem a minha cara. Então eu posso estar ali nas exposições e ninguém sabe quem eu sou. Sou uma pessoa ali visitando a exposição. E eu percebo fortemente assim, que são imagens que as pessoas gostariam de encontrar e elas nem sabiam disso. Então, assim, eu queria ver, em algum lugar eu sabia que esse já estava errado. Em algum lugar eu sabia que existia uma outra imagem e aí, de repente, elas acessam essas imagens. Então, eu vejo também que
penso muito nessa questão do imaginário, né? Até as pessoas falam, mas isso muitas vezes é uma repetição, né? Você usa várias vezes a mesma base. Eu falo, enquanto as imagens forem embranquecidas, eu vou estar fazendo, sabe? Eu quero estar auxiliando nessa mudança mesmo, né, do imaginário. Eu vejo que não é um processo exclusivo, né? Tem outros artistas que estão pensando nisso. Então, tem uma artista que eu gosto muito, que é a Geviana. Ela também está repensando as imagens do Debré, por exemplo. Né? Então, ela também, ali são imagens que a gente está cansado de ver. A gente cansou de ver aquilo, a gente não quer mais essas imagens representando a nossa história. Né? Então, eu sinto que a gente está num momento também dessa restauração do nosso imaginário. Muito bom você trazer Sankofa como referência. Quer dizer, o Sankofa, como muitos adíncaras, né? São muitos adíncaras, são muitos ideogramas, né? Que fazem. Que têm significados muito relevantes para a compreensão desse mundo negro, né? E também tem essa apropriação também pela diáspora, né? Dessas referências. Então, o Sankofa é muito importante nesse sentido, né? De olhar para trás e apanhar o que ficou. Também isso pode ser entendido como algo que é o passado. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso ressignificar, não é? Então essa ressignificação desse passado, acho que é fundamental. O próprio Dia Nacional da Consciência Negra foi a ressignificação de muita coisa. No dia de hoje, né? A gente, eu não esqueço que a ênfase era num discurso oficial, né? E que exaltava o 13 de maio, mas era muito mais uma exaltação ao ato, né? Oficial, né? Da Princesa Isabel. Então, isso foi uma disputa, né? Foi uma disputa no campo da representação do que poderia ser uma data emblemática para a população negra. Né? O movimento negro começou a construir isso desde os anos 70. Né? O Grupo Palmares, em Porto Alegre, que fez uma proposta que foi ganhando uma dimensão significativa. Você está com esse material precioso. Januário Garcia, 25 anos, movimento negro. Essa obra é fundamental, é uma iconografia. Eu marquei essa página que tem os registros das marchas. Né? Aqui, ó. Poxa, muito obrigado, cara. Aqui está a Serra da Barriga, que é onde não vai dar para ver, tá ajuda. Serra da Barriga, o Quilombo dos Palmares, Lélia Gonzalez, Abdias. Esse senhor aqui, ele é estadunidense, eu vou lembrar o nome dele, eu não me lembro agora exatamente. Clyde Morgan. E outros, né? Isso aqui é história, né? Então, tudo isso foi um processo, né? O tombamento da Serra da Barriga, onde era o Quilombo dos Palmares, foi o primeiro sítio arqueológico, paisagístico, histórico a ser tombado como patrimônio afro-brasileiro, né? Então, isso é muito importante. Então, essas coisas todas, né, eu acho que agregam, né? Agregam. Você é um artista que está hoje produzindo e num processo que eu chamo assim, né? Óbvio que você vai construir muito ainda, você tem muita chão pela frente, mas você começa a construir também a partir do momento em que nós podemos dizer que algumas conquistas do ativismo foram fundamentais, entendeu? E de alguma maneira diferenciado. Poxa, muito bom isso. Material precioso. Eu percebo, a gente estava conversando antes do evento, né, começar, sobre que eu tenho percebido também em São Paulo, né, sobre esses espaços para artistas negros. E eu sinto que teve uma mudança significativa desde 2018, que teve no MASP a exposição, né, Afroatlânticas. E desde então eu percebo que essas exposições com a temática racial têm acontecido e finalmente fora de novembro, do mês de novembro, né? Então esse boom das exposições, todas as exposições com essa temática racial
começarem as aberturas em novembro, eu sinto que esse movimento, né, de entender que pessoas negras não existem apenas em novembro. E outra coisa também que eu tenho percebido é os espaços para novos artistas também, né? E com o entendimento de que para uma pessoa negra ser um jovem artista é diferente de você ter 18 anos. Tá ali jovem. Arte, né? Então tem artistas que podem ser artistas de 50 anos e são jovens artistas, né? Pensando nas condições que essa pessoa tinha para produzir, o ambiente ali que a pessoa estava inserida, as condições para o material, principalmente, né? E o espaço mesmo de liberdade para a produção, né? De deixar que a criatividade exista, né? Então, isso é algo que eu tenho percebido com as exposições, né? E a gente estava falando dos Brasis. Os Brasis também. Por exemplo, que começou, e eu vejo que de artistas que estão participando, então tem tantos artistas que são, né, mais conhecidos, artistas negros, como artistas jovenzinhos mesmo, quanto artistas mais velhos. Sim, e eu tenho achado esse movimento interessante também de entender, né, que é pouco, mas entender que existe uma diversidade em relação à negritude, né? Não somos, né, uma massa única. Você é educadora também, né? E como é que é seu diálogo com o seu público, né? Nessa perspectiva, né, de entender a necessidade de estimular o seu público, de provocar o seu público, né, para que entendam essas dimensões da cultura brasileira, né? Quer dizer, entendimento de uma cultura inclusiva. Eu busco sempre aproximar da nossa realidade mesmo, né, do cotidiano. E aí eu vou por algumas linhas em relação à educação. O Museu Afro-Brasil, para quem já foi, é um museu enorme, gigante, com um acervo, né, imenso. Então é um acervo com muitas linguagens, com muitos temas, né? Então eu vou muito para o texto, que é algo que me interessa, e para a religiosidade. Então tudo que eu busco fazer, né, na educação é chamar as pessoas para perto. Então, pensando, por exemplo, no racismo religioso, né, eu tento falar para as pessoas sobre, enfim, a comida dos orixás. Pensa aí na sua comida favorita, né? Então, assim, os orixás também têm a comida favorita deles, né? Então, meu processo, assim, minha atitude enquanto educadora vai muito nesse lugar. E eu também não consigo separar a minha produção artística com a minha produção acadêmica, com a minha atividade enquanto educadora. Para mim não faz sentido separar, né, essas coisas. Inclusive eu tenho um pouco de dificuldade de me colocar como uma pessoa acadêmica, né? Fiz ali, tive uma formação em História da Arte, mas eu sinto que é uma coisa que até fica escondida no sentido de que parece que a educação, né, ela não está ali também junto com essa produção intelectual, acadêmica, e nem a produção como artista, né? Isso é uma coisa que é uma questão, né? Parece que o artista vai lá, só produz e pronto, acabou. E eu acho que é isso, assim, essas imagens também, de pensar em como essas imagens fazem parte do cotidiano das pessoas. Então, quando eu vou falar sobre os santos católicos, não, mas minha avó tem lá na casa dela essa imagem, eu sei. Como é que você sabe como que é São Jorge? Porque minha avó tem lá na casa dela. Mas essa manjá, essa manjá aqui branca e tal, não falam assim, né? Mas essa manjá eu já vi não sei aonde. Então hoje eu busco achar mesmo essas estratégias, assim, como educadora. Eu acho que principalmente isso, buscar uma linguagem que faça sentido para as pessoas, né? Porque existe nesse lugar, né, da arte e educação
somos pessoas, né, a grande maioria deles são pessoas acadêmicas, são pessoas com no núcleo de educação ali no museu, por exemplo, tem pessoas que são doutorandas, pós-doutorandas. Então é um desafio para a gente assim, entender como a gente acolhe, né, o público que vem até o museu de uma forma que a gente consiga compreender ali rapidamente como acessar, né, esse público. Eu tive, inclusive, voltei agora, né, um desses dias eu conversei com Renato Félix, que é restaurador, trabalha na restauração lá e tudo. A gente conversou um bocado. É interessante, Mai, com relação a essa questão do sistema das artes, entendeu? O sistema das artes. Porque a gente está falando de produção artística, mas pensando a representação negra no sistema, né? Eu acho que é fundamental a gente também pensar nas funções, né? A gente pode pensar, quando a gente pensa no sistema das artes, a gente pensa na curadoria, né? A gente pensa nos donos de galeria, nas donas de galeria, a gente pensa no que coleciona. Então, na verdade, é importante entender isso. Por exemplo, Manuel Araújo era um grande colecionador. Né? Você viu a coleção, 30 e tantos milhões, o preço da coleção que foi vendida agora. Você tem uma ideia. E não foi tudo, ainda tem muita coisa. Né? Conheci a casa de eu entrevistei o Manuel na época da pesquisa, no campo, né? Quando fazia o campo, então nós conversamos bastante. Estive na casa dele, inclusive. Então acho que é interessante tentar entender assim, que essa representação é fundamental que a gente tente pensar essa representação de uma forma ampliada, em todos esses serviços. Tadeu Chiarelli, que era diretor da Pinacoteca, ele estava à frente da Pinacoteca quando eu fui convidado para uma conversa sobre o acervo da Pinacoteca. A Pinacoteca tem recebido um recurso significativo, específico, e o debate que tomou conta ali do momento, provocado pelos artistas negros em São Paulo, não sei, já tem talvez uns 7 anos, talvez, não sei. 2015? Porque fez uma exposição, né? Foi, chamada Territórios. Então foi isso, foi 2015. Aí eu fui para lá, fui convidado para falar sobre essa questão de representação, sobre acervos, né? E sobre... Eu achei interessante, porque a provocação era: a Pinacoteca recebe um recurso valioso, fabuloso, e a Pinacoteca não tem um acervo representativo de artistas negros contemporâneos. Ou não tinha, né? Até ali. Então foi esse movimento que resultou na mostra Territórios, acompanhada também de uma série de debates, né? Eu tive a oportunidade de compor uma mesa e falar sobre isso. Então, pensar o sistema das artes, você concorda comigo, é também pensar todo esse conjunto, né? Porque na verdade tudo não funciona só. É óbvio que é importante nós termos essa produção artística, né? E é importante a gente ter essa densidade. Quando você fala do Sesc Belenzinho, onde está 2 Brasis, arte e pensamento negro, você tem uma mostra com 240 artistas, né? Como é que você consegue fazer isso? Então, o que você acha? Assim? Você acredita mesmo que a gente vai ter que avançar também no que se refere à teoria, crítica, curadoria, colecionismo? Acho que uma coisa que eu queria comentar, né, você falou sobre o Emanuel como um colecionador, é uma coisa que eu ouço muito no Museu Afro, entendendo, né, os grupos, quanto que custa essa obra aqui? Mas e se fosse dentro de peso, né? Mas e se fosse vender, quanto custaria? Né, pensando no Emanuel como curador, foi uma pessoa que comprou, né, aquelas obras, assim, muitas obras a gente vê ali, né, na ficha técnica, está escrito que é uma doação do Emanuel Araújo. E aí, para além do Emanuel ter sido uma pessoa que estava colecionando, né, arte negra, artistas negros, né, pensar que ele doou aquilo ao público, né? Então não é só uma questão monetária, né? Quando ele cria, né, o Museu Afro Brasil e doa ali, né, o acervo dele para o museu e para um acesso público, eu acho que isso diferencia
de muitos colecionadores, né? Tanto esse fato do olhar para ele, qual era o foco na coleção dele e como que ele fez com essa coleção, né? E, infelizmente a gente não pôde continuar, né, com estar ali fazendo parte do Museu Afro, essa coleção que, né, parte da coleção que foi a leilão, que é um absurdo também, né, pensando no pensamento, né, mesmo de Emanuel, qual era o objetivo dele, né? E ainda sobre colecionismo, eu sinto que existe um movimento atualmente da questão da arte contemporânea e que tem muitos, principalmente jovens colecionadores, né, pessoas que estão começando aí suas coleções, a terem esse interesse pela compra, enfim, de artistas negros. E uma coisa que me preocupa bastante é até quando isso vai acontecer. Até quando esse movimento, se isso é de fato um reconhecimento, né, ou se isso é um movimento temporário. Né? Então, é uma coisa que, enquanto artista, eu me preocupo. E outras camadas, galeria. Pouquíssimos artistas negros fazem parte de uma galeria, de fato. São representados por galerias e, menos ainda, estão em acervos de instituições. Né? O movimento também que se espera de um artista negro, né, que doe obras, né, da instituição é isso, não ter uma verba, né, ali e não adquirir. O que se espera de um artista negro é a doação, né, das suas obras e ainda espera, mas não é uma coisa que assim, nós queremos, de fato, né? Então tem toda uma negociação e que são coisas importantes, né, para um artista. Se você está fazendo parte de um acervo, né, de uma instituição, você ter a condição de estar ser representado por uma galeria, porque apesar de várias problemáticas, é a partir disso que infelizmente a gente tem acesso à profissionalização. A gente não se entender um artista como, né, uma pessoa que está trabalhando, que trabalha também com a venda, que precisa também de um salário, que precisa de apoio para os materiais, enfim. Então, são muitas camadas, assim, que eu vejo que esse conjunto, né, acervo, colecionadores, galerias, estão engatinhando ainda e que eu não considero que, para as instituições principalmente, isso é interessante. Sim, não vejo esse movimento. Algo a ser construído. Deixa eu. Vocês estão falando isso, como eu falei, eu vim de uma outra mesa que estava tendo um debate que o nosso colega Leonardo apresentou uma apresentação. Justamente sobre o caso, enfim, do Maxwell Alexandre com o Inhotim, né? E aí era isso, não, eu comprei e eu boto lá, né? O colecionador, enfim, porque o Inhotim tem uma questão personalista, ele Bernardo faz, né? O colecionador como proprietário daquela obra e, né, então, acho que tem uma questão dessa, eu acho que ampliando, enfim, as instituições, tirando o Inhotim, que eu acho que é uma questão personalista, não tem no conselho nem artistas, muito menos artistas negros, mulheres, é sempre advogado, é o pessoal ali que está constituindo, enfim, né? Eu acho que precisa, o meio precisa ter voz, né? Eu acho que o Emanuel hoje foi uma pessoa que conseguiu quebrar essas barreiras, ele tentou, e o trabalho que ele fez na Pinacoteca foi incrível, depois na construção, né, do Museu Afro. Enfim, é um pouco isso, e também abrir para, se alguém quiser fazer perguntas, de alguém tem o público, não sintam-se constrangidos. Eu posso? Pode. Mas tem mais alguém na frente? Tem várias pessoas. Estou tímido, estou esquentando. Estou esquentando, vamos ver, até eu fiquei curioso, ainda seria uma pergunta sobre o seu trabalho, né? Bom, claro que essa conversa mais aberta é interessante também sobre esses outros
esses outros aspectos, mas ainda sobre o seu trabalho, eu fiquei pensando nos santos negros, assim, se a sua pesquisa chega nos santos negros, que são popularmente conhecidos como, né, sendo negros, sua Aparecida, Benedito, e que papel então esses santos teriam nessa conversa entre racismo e religião, né? Se caberia algum restauro nesse caso. Eu ainda não, assim, fica no meu horizonte, mas eu ainda não coloquei junto, né, assim, de pensar nisso como parte dos restauros. Eu sinto que ainda tem alguns santos católicos que não são tão conhecidos, isso é uma experiência que eu vejo no Museu Afro, que é até interessante, né, quando a gente vai pensar sobre religião e a questão negra, a gente vai para as religiões de matriz africanas, né? A gente não pensa que existe o catolicismo também, né? Então, e no museu a gente tem a parte de religiosidade, que ela não vai falar apenas de banda, apenas de candomblé. E aí a gente tem, então, algumas esculturas de santos católicos negros que as pessoas também não conhecem essas imagens, né? E o interessante, que é algo que me faz assim pensar e que eu quero em algum momento falar sobre isso na minha produção artística também, é que até as características de fato desses santos, eles são preservados, né? Então assim, você olha esses santos, eles têm ali o crespo, dá pra ver que não é uma coisa que eu não sei como representar, né? Então é uma coisa que está no horizonte, mas eu ainda não... E muitas outras coisas, né? Porque são muitas camadas, muitas possibilidades. Vou até compartilhar um outro desafio que eu tenho, por exemplo, é falar sobre a imagem de Exu, né? Porque o Exu, ele não está ligado a o que se tem, né, sobre Exu, não é sobre algum santo católico, é sobre o diabo. Sim. Então, como eu restauro essa imagem? Né? Como eu consigo restaurar, então, né, esse imaginário? Não sei. Até agora eu não sei. Então são muitas camadas. O mais perto de Zé Pilintra, né? Que é um malandro carioca. Uhum. Mas ainda assim, não é o que se tem. É isso, a gente pensa em Iemanjá, a gente pode ir para aquela imagem, né? Da Iemanjá branca ali, com a postura de Vênus, mas você fala Exu é diabo. Então... Perguntas? Tem um português de Salvador que o título é esse, né? Exu não é diabo, né? Tem uma exposição, até a gente até postou, que a gente tem um grupo de WhatsApp, e aí a gente tem uma exposição que está acontecendo em Fortaleza, no Centro Cultural Dragão do Mar. E essa mostra sobre a arte brasileira. E na parte externa, escrever, faz parte da exposição, né? Uma parede vermelha, se não me engano, a parede vermelha com escrito em preto, né? As coisas vermelhas, Exu te ama. Isso tem causado, eu não sei o que foi resolvido em Fortaleza, mas uma deputada reacionária entrou com um pedido para que, na verdade, para que se tirasse, na verdade, era para interditar a exposição, que é toda a exposição. Está acontecendo agora, em Fortaleza. Então, são coisas muito do tempo presente. Essa é a questão do tempo. Fala, Helena. Sim, e Exu como Santo Antônio. Não tem essa história? Exu como Santo Antônio? Uma ligação? no sincretismo. Ela não sabia. Porque Exu é nostalgia, né? Tem também que liga Exu com Hermes, né? Isso aí não. Eu estava pensando agora nesses elementos, né, que é uma coisa que eu trago muito nos restauros, de mostrar, né, quais são as ferramentas, né, que os orixás, os elementos dos orixás. E uma coisa que me deixa também muito curiosa é pensar, né, eu pergunto para as pessoas, mas o que faz, né, a gente olhar para Exu, uma imagem de Exu e pensar, está associado ao diabo? As pessoas, não, tem tridente. Carga tridente, né, coisa do diabo. Eu falei, mas gente, Poseidon. Os vikings. Eles não têm um tridente e a gente nunca associou essa imagem a algo demoníaco.
né? Então é uma questão, tanto que é algo que desde o início, um termo que eu não uso jamais é intolerância religiosa, porque assim é uma questão, é um racismo religioso. Raiz. Posso? Tá, acho que primeiro eu queria saudar o evento, saudar todo mundo que veio aqui e os professores e o seu trabalho também, Maia. Fiquei muito animada com esse trabalho. Fiz algumas notas, não exatamente uma pergunta, mas talvez assim, só para pensar também, né? Quando você mostrou o trabalho do Restauro, eu fiquei pensando muito na luta pela memória, verdade e justiça que a gente tem no país, né? Porque é um país hoje que o sistema que nasceu da escravidão, assim, né? E acho que pouco se fala sobre esse aspecto econômico, assim, da escravidão para instaurar esse sistema que a gente está hoje, assim. Então, quando você traz esses restauros, eu fiquei encantada com essa palavra agora, pensando muito em restauro, né? E pensando, assim, no restauro e na instauração que a gente tem que ter nessa luta diária, assim, pela memória, verdade e justiça, né? Nesse país hoje que a gente não teve uma justiça de transição, por exemplo, depois da ditadura militar, né? Nem todo mundo foi anistiado, ninguém foi responsabilizado pelas coisas que foram feitas, né? E isso é um processo histórico, assim, né? Então eu fiquei muito comovida com o seu trabalho e eu aprecio muito esse rigor mesmo, assim, esse compromisso que você está tendo, assim, justamente com delimitar, assim, né? Você vai pela religião, mas delimitar o que é catolicismo mesmo, o que é essa outra coisa, sabe? Eu acho que esse rigor é muito necessário, assim, porque a luta contra esse apagamento é diário, né? Então, enfim, saudar esse trabalho belíssimo que você está apresentando pra gente. E aí depois também, quando o professor te perguntou, né, professor Nossa, falando dessa questão desse movimento, assim, de colocar em debate, assim, os artistas negros, a produção, né? E aí eu fico pensando muitas vezes que fazer arte é uma das coisas que ela é muito ativa, né? A gente vai ativamente resolver criar e fazer alguma coisa no mundo, assim, fazer uma pintura, fazer uma escultura, né? E aí essa atividade, muitas vezes e aí o que eu fiquei pensando foi, eu gostaria muito que fosse um reconhecimento, mas aí eu fico pensando no dia a dia, o que eu leio no jornal, né? Sobre como hoje a polícia da Bahia é a que mais mata a população negra, jovem, periférica dali, né? Então, assim, eu acho que pensando no dia a dia, como tantas pessoas estão ali tendo que só reagir ao dia a dia, à necessidade, né, de moradia, de alimentação e tal, eu fico pensando que aqui pra gente, nas artes, assim, talvez resistir desse mesmo lugar, assim, de ficar continuando, né, lutando contra esse apagamento, mas aí eu acho que para isso não ser só um movimento, não ser só temporário, tem que mudar em outros lugares também, né? E eu acho que é isso, saudar o seu trabalho, porque é um ótimo ponto de partida para poder conversar sobre isso em outras instâncias também, assim, acho que eu vou sair daqui querendo divulgar esse trabalho para todo mundo que eu conheço, para falar sobre do tipo, olha que importante né, esse trabalho realmente, esse compromisso, assim, do tipo de pensar que, enfim, é isso, né, todo esse apagamento das imagens, né, que a gente às vezes pode não ser mais conivente agora, né, eu tenho todas essas novas imagens aqui da Mai que eu posso estar mostrando, mais do que de outras representações que a gente sabe que é um apagamento, um embranquecimento, né? Então, muito bom, muito obrigada por estar aqui. Nossa, obrigada mesmo. Você pode voltar lá na última ceia? Quem está com controle da situação? Quem está com controle da situação? Eu acho interessante, né, quando Angontime traz para a discussão essa imagem, né, clássica, né, da última ceia. Acho que é importante porque nós vivemos aqui há alguns anos, né, também uma questão que está muito relacionada ao racismo religioso, né? Nós temos a Praça dos Orixás, que todos não conhecem, né? Que fica ali na ponte hoje, do Alexandre Guimarães, né? Finalmente acabou com o antecedente, meu padrinho de frente. Na ponte Alexandre Guimarães, você passando para o outro lado, quer dizer, é o lado norte, o lado sul, do lado de cá fica a Praça dos Orixás, bem no cantinho, assim, quase imperceptível, mas está ali, né? E ali tem a representação, acho que de 16, acho que são 16 orixás. Com várias estátuas, inclusive, que foram depredadas. Né? O artista já morreu, que era o Tati Moreno. O Tati Moreno morreu aí, acho que antes da pandemia, alguma coisa assim.
que ele também é responsável por aquelas obras no dique do Tororó, ali perto do Engenho Velho, em Salvador, né? Né? E aí a imagem de Oxalá foi queimada, né? Porque era absurdo tentar fazer aproximação, e aí tem coisa do sincretismo, né? Tentar aproximar, como Oxalá vai ser Jesus Cristo, né? Na verdade nunca foi, e não será mais. Enfim, e esse já é um problema também muitas vezes, né? Porque, obviamente você tem o fundamentalismo, isso também está marcado por um fundamentalismo cristão, que permite esse tipo de ação. Né? Então, quando eu olho assim, esse Cristo enegrecido, eu me lembro dessa situação que não é muito, né? Se você for lá, talvez você encontre algumas escrituras detonadas, determinadas, mas tem muito essa coisa aqui, que é inadmissível tentar aproximar qualquer outra divindade, né, de Jesus Cristo. Eu acho que isso é muito interessante. Aí eu me lembrei também do concurso Cristo Negro, né? Em 1950, né? Que a Abdias organizou quando acontecia o encontro, o encontro internacional da igreja, o encontro da Eucaristia, o encontro internacional, né? Mundial, né? No Rio de Janeiro, em 1950. Acho que foi 1950, eu sei que foi a década de 50, não sei se foi exatamente 1950, não me lembro exatamente, mas a Abdias propôs um concurso, o Cristo Negro. Pronto, imagine. Né? Aquilo isso é uma ousadia, né? Isso é uma heresia. Então é interessante isso. É incrível também porque, sabe, a obra nos chama também a atenção para as nossas próprias experiências, né? Para as nossas próprias experiências em relação ao que o sincretismo, né? Nos traz também. Na verdade, não tem zona de conforto, como eu disse, não tem. E é muito interessante ver na obra da Mai como ela é incisiva, né, no sentido de apontar as violências sem necessariamente produzir uma violência, né? Então, assim, tem essa delicadeza do bordado como uma resposta a essa questão da violência, porque isso que a Raíssa colocou, dessa questão da memória, né? Eu estava vendo um vídeo outro dia que o brasão da Polícia Militar de São Paulo tem o Domingos, um bandeirante, que foi o Domingos Jorge Velho, responsável por matar zumbi, né? Então, tipo assim, se você tem uma força de Estado representada nesse sentido, né? Como o quão é importante que a gente reafirme outras narrativas, né? E que a gente se coloque contra essa violência de uma forma a trazer alegria, a trazer cor, né? A trazer os arco-íris, a trazer uma vitalidade que eu acho que permeia a cultura diaspórica, a cultura negra, a cultura indígena, né? De uma forma que é indiscutível. Assim. Eu acho que o que você falou também traz a minha experiência em relação aos restauros, que é não ver as pessoas trazendo uma resposta negativa. E é uma coisa que eu esperava muito, eu tava assim já, nossa, algum momento as pessoas vão me criticar fortemente, eu vou aqui receber no meu Instagram várias mensagens de ódio, né, porque eles estão mexendo com imagens de santos católicos, né, e isso não aconteceu até hoje, isso não aconteceu, né, então eu acho que também tem essa questão de que é uma pesquisa, né, que está trazendo muitas reflexões, mas também é bonita. Isso sem falsa modéstia. Assim. Então as pessoas primeiro são capturadas pela estética mesmo, né? Então eu sinto que isso também deixa as pessoas um pouco mais tranquilas, assim. Não, eu pensando em Iemanjá, algo que falta na imagem é meio como se completasse isso, né? Eu acho que a imagem da Iemanjá faz mais sentido, né? Depois de ver o Oxumaré, é incrível, né? É uma coisa pesada, de repente vem aquela exuberância do arco-íris, vem uma beleza, né? Acho que isso é completo a imagem, é o que... Ninguém sabe que é uma cilada. E pensando um pouco as interfaces ou as interseccionalidades, vamos falar um pouquinho disso, né? Jovem, mulher, negra, candomblessista, LGBT, é um bocado, né? É um bocado de coisa, né? Então,
pode passar por a questão etária, né? Tem uma colega que diz que ela não trabalha com etarismo, ela trabalha com a ideia de idadismo, porque você tem preconceitos diferentes do racismo, da misoginia, né? Da lesbofobia, então, da questão do racismo religioso, é um bocado de coisa. É muita coisa, na verdade. E ainda somando a isso, tem a técnica que eu utilizo, que não é uma técnica que é considerada, né, que é o têxtil. Eu estou fazendo crochê, isso é isso é arte, né? Então são muitas camadas mesmo que eu sinto que eu preciso legitimar, né? Assim, é isso. Existe essas muitas identidades, também sou uma pessoa neurodivergente, então existe essas muitas camadas e de colocar essa diversidade, né? Eu acho que eu trago mesmo, assim, é uma coisa que eu coloco para o mundo, né? Sobre essa importância de não se olhar, né, para as pessoas negras como uma massa única e também não limitar, não existe uma limitação, né? Então, não sei exatamente o que mais sentido responder essa pergunta, mas é uma coisa que eu sinto a necessidade de colocar para o mundo, assim, todas as coisas que constituem a pessoa que eu sou, né? Então, sou uma mulher negra, LGBT, neurodivergente, trabalho com têxtil, sou educadora, fui indicada ao Prêmio Pipa, então são muitas coisas, né? Eu acho importante pensar, né? Que somos pessoas complexas, né? Somos pessoas complexas. Você participa de 2 coletivos, né? Sim, participo. Na verdade, agora eu estou em um coletivo, que é a Nacional Trovoa. Nacional Trovoa. Como é que é esse trabalho que você desenvolve? É um coletivo só de mulheres racializadas. Né? Eu não gosto muito desse termo também, porque para mim todas as pessoas são racializadas. Todos são, né? Todos são. São pessoas não brancas. E é um coletivo nacional. Né? Então, cada local, cada estado vai se articular de uma determinada forma, né? Mas a gente também, em atividades que são mais abrangentes, a gente também busca estar com um coletivo, porque for um coletivo mesmo. Então, feiras de arte, quando somos convidadas, a gente faz esse esforço para ser uma coletiva mesmo, né? E é isso, cada estado tem coisas muito específicas, né? Então, em São Paulo, por exemplo, acontecem mais exposições, no Rio de Janeiro acontecem mais encontros presenciais, em São Paulo a gente tem essa dificuldade. Não é um coletivo que existe, que tem uma sede ou coisa desse tipo, né? A gente se organiza da forma que a gente consegue. E é um coletivo que ele está... Eu acho que ele começou a ser organizado em 2017, 2016. E a gente também vê uma multiplicidade, assim, vê a potência dessas artistas, né? Porque agora, esse ano, né, em abril, que teve as indicações para o Prêmio Pipa, várias artistas da TV foram indicadas, né? Então a gente consegue ver o quanto existe uma força ali, né? E a gente vai buscando do jeito que a gente consegue também visibilidade, né, dessas artistas. E é isso, são artistas diversos mesmo. Tem mulheres trans, somos muitas LGBTs, que trabalham também com diversas linguagens, tem artistas mais velhas, tem, enfim, muitas mesmo. Gente, você se sente à vontade, aqui é uma conversa. Mas eu tô, né? Estamos convidando vocês para o diálogo. Vocês não têm perguntas? Mas você se vê trabalhando outras iconografias que não a religiosa? Então, eu trouxe aqui só os estados, mas eu gosto muito de pensar o têxtil e o imaginário mesmo. Eu tenho uma outra produção que eu particularmente gosto bastante, que se chama Look, que é uma obra de arte que eu fiz para a internet. E aí essa obra, eu
simulei um site de uma grife, assim, que se chamava Look. E todo o ensaio fotográfico foi com roupas de pessoas que fazem trabalhos terceirizados, com limpeza, principalmente com limpeza. E aí a ideia era usar várias sessões desse site para questionar tanto o trabalho quanto a questão da roupa, né? Porque a roupa ela diz algo, ela comunica algo. Né? Então, quando a gente vê um jaleco, a gente lê isso e a gente decide se é algo que vai chamar nossa atenção ou não. Quando a gente vê a roupa de Hungaria, a gente lê. E depois de ler, a gente entende que não é uma coisa que a gente precisa dar importância. Então, eu usei essas várias sessões para falar dessas questões. E as pessoas podiam comprar o look, só que as pessoas compravam a fotografia, era o ensaio fotográfico. E as peças tinham o preço de que essas várias atividades as pessoas ganhavam por semana. Então, por exemplo, tinha uma fotografia que era o que uma empregada doméstica, né, ganha por semana, que era, sei lá, R$320. Então, as pessoas podiam comprar e aí, no caso, elas compravam esse arquivo digital. E aí, o próprio site também era um produto que as pessoas podiam comprar e o valor era um salário de uma empregada doméstica que era, assim, baixíssimo. Então, eram muitas questões, era pensar o quanto as pessoas gastam comprando uma roupa, que é o que a pessoa está trabalhando a semana inteira para ganhar, e o próprio sistema de arte, né? De, assim, é muito barato você comprar uma obra de arte por R$300. Um site inteiro para uma obra de arte você comprar por R$1.000, né? Não chega a R$2.000. E é o que uma pessoa ganha trabalhando em um mês. Então, são outras áreas assim, que eu trabalho, que penso muito mesmo nessa questão do texto, principalmente. E essa ideia do uniforme é muito interessante. Né? A gente leu um texto, né, que tinha esse debate sobre como o uniforme invisibiliza. Né? Pode falar. Fala aí, Núbia. Fala, Núbia. Fala, Laura. Qual foi a sensação que você sentiu quando você estava fazendo suas aulas? Quando eu estava fazendo? É engraçado, porque eu acho que o crochê, ele tem um lugar tipo. Eu geralmente faço as minhas obras sozinha, quietinha, fico lá fazendo meu crochê, vendo TV, assim. Eu acho que o que me bate, primeiro eu fico muito orgulhosa quando eu termino. Porque assim, parece realmente um filho ou uma filha. Que coisa fofa, que lindo isso, né? Eu fiz. E eu acho que também, mas o que me bate muito forte é quando eu vejo em uma exposição. Assim, isso é uma coisa que me pega, assim. Eu fico pensando que o quanto faz sentido o que eu estou produzindo, né? Que uma coisa eu produzi ali, no meu ateliê, estou em casa, né? Outra coisa é ver que existe uma consideração mesmo pelo que eu estou fazendo, né? Que isso faz sentido para as pessoas. E eu acho que talvez também tenha essa dificuldade, pensando no fato de eu ser uma artista negra. Né? Então, é muito... Por mais que exista um reconhecimento, eu sempre fico na dúvida. Né? Então, o que eu falei agora sobre a indicação ao Prêmio Pipa, foi, eu acho que o momento que eu entendi de verdade que eu sou artista. Foi o momento que eu falei, agora já era, agora as pessoas vão levar a sério o que eu faço. Assim, não tem como correr atrás, assim, as pessoas estão lá no Prêmio Pipa, as pessoas realmente acreditam, né? Só sair correndo, já era. Então, são umas reafirmações importantes, assim, que bate forte, são muito importantes para mim e que me fazem lembrar, né, que assim, não, existe sim um trabalho intelectual, existe sim uma questão estética. Acho que Isso é muito bom, né? No sentido, inclusive, de evitar autossabotagem. Não dá, não pode, é impossível. E inclusive isso que você falou, mas como eu fui essa surpresa, num certo sentido, ela é consequência dessas violências, né? As quais as pessoas negras estão expostas. É isso. E você foi criada no ambiente católico? Não. Eu fui criada no ambiente evangélico. Já fui assim, ó, crente fervorosa.
mas não tinha ligação com esse universo. Que é iconoclasta, né, É. E ela fez o movimento contrário, né? Muitas pessoas abandonam os terreiros e vão para os templos evangélicos. Ela fez o movimento contrário. que é há um êxodo dos terreiros, né? Assim, a população negra, há uma evasão. E aí quando você pergunta, onde estão os negros? É como diz a Frente 3 de Fevereiro, onde estão os negros? A Frente de Fevereiro é um outro coletivo negro lá de São Paulo, né? Tem um trabalho muito legal. E isso, onde estão os negros, onde estão as negras, né? Muitas vezes, né? Sobretudo nessas igrejas não pentecostais, que de alguma forma alimentam esse fundamentalismo cristão, de alguma forma. Eu queria comentar uma outra obra, o Xumaré. É o último, eu falo desse também, é porque fica ali. Eu acho que dá pra pausar, não dá? Dá. Pausar? Vai ter que... Não, também. Não, porque é interessante, porque essa divindade... conseguiu! Então, essa divindade no culto iorubano, eu vou falar culto iorubano, porque para entender que são várias referências, né? Orixás, só você tinha nome, deixa eu só fazer a pergunta. Essa ideia, por exemplo, do culto aos orixás, que a gente, o candomblé é uma construção nossa, né? Uma construção diaspórica, é uma construção afrodiaspórica, que não existia no contexto. Se você for em Nigéria, se você for Benin, você vai encontrar pessoas que são iniciadas no culto a Obaguaí, pessoas que são iniciadas no culto ao Oxum, pessoas que foram iniciadas no culto a Yansan, mas não esse combo como a gente construiu aqui, foi por força das circunstâncias, a sobrevivência. Então o Xumaré, ele é muito cultuado ainda na Nigéria, né? E é uma referência, porque por exemplo, dentro do culto ao Urubilaifá, ao qual eu sou vinculado hoje, o Xumaré é, na verdade, um dos primeiros, se não o primeiro Babalaú, né? Quer dizer, tem essa referência também muito forte, como aquele que é o senhor do oráculo, porque a gente conhece muito aqui o jogo de búzios, né? Mas no culto Ifá, que é um culto milenar, a referência é o Opelê, né? O Opon, que são, enfim, reconhecidos aqui pela Unesco como patrimônio da humanidade. Então, eu acho interessante quando você faz essa alusão ao Xumaré, porque tem os itãs, né? As histórias de orixás. Então, cada itã narra uma história. Então, são muitas histórias. E tem as histórias referentes ao Xumaré que conta esse percurso dele como um Babalaú. Babalaú não é Babalorixá. Babalaú é um cargo acima, né? Que dentro da hierarquia, dentro da liturgia iorubana, né? Ele está ligado a uma... Nós já tivemos vários Babalaús no Brasil, mas foi algo que se perdeu e que a gente hoje tenta fazer algum caminho de volta com Cuba ou com a Nigéria, de alguma forma. Muito bonito. O arco-íris, alô, Google. Tem uma coisa não binária ali, né? Né? Uma mulher, serpente, arco-íris. Céu e Não, esses trabalhos seus, você pensa fazer em escala maior? Com certeza. Em escala grande? Eu já fiz o maior que eu fiz foi em uma câmara de praia. Tem também uma imagem de eu vi. Essa câmara foi muito interessante, porque eu vi, não sabia que existia essa câmara de Iemanjá, e eu vi no Pelourinho, na Bahia. Eu estava assim andando pelo Pelourinho e aí tinha uma câmera enorme com a Iemanjá branca. E que história. Fazer o restante. Iemanjá, mas isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer trabalhos em escala. Isso é uma coisa que eu acho que vai ficar de fato para a Bahia, se eu tiver a oportunidade de estar ali. Eu acho que onde essas imagens elas são até mais
mais valiosas, assim, no sentido de que você encontra por aí, encontra imagens em grande escala. Escultura, principalmente, eu tive recentemente lá, que fui na feira, né, de São Joaquim, tem imagens enormes. Então é uma coisa que eu tenho vontade, sim, em algum momento a gente vai ver. Isso. Você pensa em algum processo, porque os orixás, na verdade, são energias da natureza, né? São manifestações, são, de alguma representação que seja não humana? Então, não, ao mesmo tempo que eu acho interessante que os orixás, eles não têm um rosto, né? Então, é uma figura humana e não é. Né? Então, isso é uma coisa que quando a gente pensa, por exemplo, em Jesus, a gente tem um rosto. Sim. Então, os orixás não existe isso, né? Então, eu acho que isso me deixa confortável também. E aí, lá vou eu pro texto, né? Pensando que a manifestação, geralmente, dos orixás, né? Que a gente tem contato, é através também das roupas, né? Além de outros elementos que existem no culto. Então, eu foco um tanto nisso, assim, nos elementos de cada um e também na vestimenta. Essa Bíblia que você fez? Não. Foi a mãe de uma amiga pra Tá de olho. Tá de olho. Eu falo para as pessoas, eu faço crochê fácil, mas eu faço restauro. Eu não sei fazer roupa. Mai, como é que é a relação, tu comentou sobre o cotidiano, que atravessa um pouco o teu trabalho, nessa expressão então têxtil, vinculado ali com essas obras, como é que se dá esse cotidiano, assim, fiquei um pouco curiosa para saber. Não sei se eu entendi direito a pergunta. Você poderia... Como que traz a relação da coisa do cotidiano, assim, eu não sei se o cotidiano do têxtil é no que tu visualiza das pessoas, de tipo, as avós, as mães, as pessoas que fazem os pontos, e como que isso relaciona nesse cruzamento da linha, do fio, dessa trama, que tu enxergaria de repente nesses lugares do cotidiano e para dentro assim da obra, do trabalho, desse processamento assim de pensar como que intervém assim nesse restauro assim. Entendi. Eu aprendi crochê com a minha mãe. Então, aprendi olhando, né? Porque minha mãe é impaciente. Assim, então, mãe, me ensina, eu quero aprender. Não sei ensinar. Eu ficava ali em cima, então tinha essa presença, né, no cotidiano dela também ali, introspectiva, fazendo. Então é uma memória que eu tenho desse cotidiano, até na minha biografia, que recentemente eu entendi também que o meu pai, ele é uma pessoa que sempre trabalhou também consertando coisas. Então eu falei assim, eu também estou ali, né? Então tem essa coisa tanto da minha mãe quanto do meu pai, né? Então tem essa memória masculina também, esse fazer masculino. E, pra mim, o texto ele faz sentido numa coisa que a gente usa basicamente a partir do momento que a gente nasce. Né? A roupa está no nosso cotidiano, né? Ela é de fato nossa segunda pele. Né? Então, também quando eu faço esse trabalho e eu estou falando que eu estou refazendo a pele, pra mim faz muito sentido não estar fazendo isso com uma tinta, estou fazendo isso com um texto. Né? Então, pensar nesse cotidiano também, de algo que está aí na nossa vida. Não sei se eu respondi muito bem. Respondeu, foi ótimo. Fiquei pensando nessa coisa da pele quanto trama mesmo, né? Trama do tecido dessa linha que conecta e a própria pele, né? Que vai indo para outras camadas, assim. Nossa, foi ótimo. Tem vários termos, né? Que se usa assim para falar da pele. Do tecido mesmo, assim, que tá ali no texto. É interessante que ela fala sobre, né? Que é o aprendizado com a mãe, com a avó. Porque, lendo sobre o seu trabalho, você fala sobre esse ofício, né, de tecer com a ancestralidade. Qual é a relação que você faz? Né? Você procura fazer essa conexão. Sim, eu falo até que você comentou sobre, eu sinto que o meu processo ele é a própria filosofia da Sankofa mesmo. Então, eu penso muito em atividades que
tem relação com a afetividade mesmo, que, enfim, com, né, a escravização se transformou em algo que está associada a um serviço braçal, depois algo que a gente pode fazer para ganhar dinheiro, tipo as trancistas, né? E eu cresci com isso sendo um lugar de afeto, né? Dessa permanência do afeto. Então, tá ali tendo esse momento afetivo com a minha mãe e esse olhar, né, que é quase como uma questão do próprio até candomblé, né? Você não precisa ali, tem coisas que não precisa falar, né? Você vivendo ali que você vai aprender. Né? Então, todo esse processo para mim é um processo ancestral mesmo, assim, de trazer isso de volta e estar ligado ao afeto. Né? Quando eu falo sobre essas imagens, quando eu faço a primeira Iemanjá, é um lugar de afeto. Né? Quando eu vou numa exposição e eu vejo as pessoas falarem, nossa, era isso que eu queria ver, é um lugar de afeto. Assim. Então, é um pouco essa luta por a existência desse lugar. Assim, de não ser capturado também, sabe? Então, acho que esse lugar. Então, eu estou preocupado com o voo dela, mas ela tem que embarcar. Gente, derradeira e última chance de fazer alguma Eu queria pergunta. fazer uma pergunta. Ela tem que embarcar daqui a pouco. Dá tempo? Eu vou ficar aqui qualquer coisa, não tem problema. Vocês me mostram Brasília, me apresentam aí. Pode falar. É quando você fala nessa relação com a ancestralidade. Queria que você falasse um pouquinho mais, assim, de onde parte essa ancestralidade, assim, porque eu particularmente penso muito nesse sentido de um retorno, de alguma coisa que a gente se conecte depois da violência total, sabe? Depois dessa cisão, assim, de tempo, espaço, e dessa relação com a África direta, assim. E que depois dessa relação de separação, que ancestralidade é essa que a gente acessa? Eu sinto que eu fui guiada mesmo, assim, não foi necessariamente um processo de uma busca consciente. Assim, tem uma coisa que eu tenho achado interessante pensar, é que eu nunca me senti confortável com o meu nome de registro. Nunca. Desde criança, assim, eu trocava muita carta com meu avô. E eu nunca usava meu sobrenome, porque não é meu sobrenome. Né? Então, e eu nunca me senti isso assim, criança, eu nem entendia o porquê que eu não era confortável pra mim. Então eu criava vários outros sobrenomes, usava, tô fã dessa atriz, vou usar o sobrenome dela. Então, eu sempre ia mudando. E aí, em 2017, eu estudava na FRJ e eu conheci, conversando, né, pessoas que estudavam ali, fiz amizade com o Tito, que é uma pessoa do Benin. E a gente começou a conversar, comecei a falar do livro Defeito de Cor. E aí eu falando sobre o Benin, nossa, eu fiquei encantada com o Benin, e nossa, quero muito conhecer esse lugar, falando pra ele. E ele me disse, então você já ouviu falar da Nago Multimec? Eu falei, já, fiquei apaixonada por ela, lendo, né? Ele falou, agora eu só vou te chamar de Nago Multimec em miniatura. E aí eu me senti batizada, assim, aí eu vi o sentido, acho que, dessa questão de, era isso que me faltava, assim, era isso que eu tava procurando. E aí que eu comecei a utilizar esse nome, né, Nago Multimec, então foram coisas me guiando mesmo. E aí, enfim, tecnologias, etc., né, alguns acessos, algumas coisas ficando tanto acessíveis. Em 2021, eu me dei de presente um teste de ancestralidade, esses testes aí de DNA. E aí foi muito interessante, porque eu vi que, de fato, muita parte do meu DNA faz parte desse território. O antigo reino do Dão, né? Então, eu não sinto que, pra mim, foi mesmo uma coisa consciente. Eu sinto que a própria ancestralidade foi me guiando mesmo. Acho que tem algo que existe, né? Não estou romantizando necessariamente, mas existe algo que ali que a gente não... Eu não entendo. Eu não sei o que é, mas eu sei que
que me guia, assim, então acho que é um tanto isso, assim. Isso. Então, gente, eu acho que a gente, né, é uma oportunidade, né, um momento único, prazeroso para a gente poder fazer essa abertura do 10º Coma. Assim, muito bom. Interessante também o professor Caio ter feito essa memória, né, porque o Coma era relacionado ao mestrado, né, e o doutorado só veio em 2007. Na verdade, ele foi aprovado em 2007, eu acho que começo em 2008. 2008. Eu fui da primeira turma. Muito bom isso. E também eu comecei falando para vocês que tudo isso que a gente está conversando é uma coisa fundamental, não apenas para um diálogo, para um debate, para uma discussão, mas sobretudo para que nós sintamos, sobretudo a gente que está aqui na docência, né? E as futuras e futuros docentes, né? Eu acho que a gente tem que pensar essa coisa de uma perspectiva mesmo da epistemologia, né? Ou inclusive para negar aqui, para superar aquilo que Sueli Carneiro chamou de epistemicídio, né? Que é a morte dos outros conhecimentos, dos conhecimentos que são anulados, que são silenciados, que são apagados, etc. Esse desafio está posto. Eu, quando comecei a dar aula aqui nos anos 90, o debate sobre o currículo já existia. Eu concluo daqui a pouco 30 anos de docência e a gente continua discutindo, né, isso, né? Então, é sinal de que a gente tem, né, um enorme desafio, um trabalho imenso, né? Então, eu acho que sim, agradecer muito a Mai, a Monte, né, pela oportunidade, né? Vamos fazer, né? Vamos trabalhar no sentido de que você consiga expor no Museu da República, qualquer dia, no MAB, né, nos espaços aqui da cidade, acho que vai ser muito bom. Né? Renato Russo, você imagina. Agradecer o momento. E a gente encerra por aqui. Né? Agradecer também aos organizadores e organizadoras por tudo. A vocês, enfim, foi incrível essa abertura, muito bem, ótimo. Só lembrando que amanhã, como está acontecendo de forma virtual também, tem uma explicação de estudantes, e na parte da noite, amanhã vai ser a partir das 19 horas, né? Vai ser a professora Regiane e professor Luiz Carlos, né? Virgínia, é isso mesmo, Virgínia? 19 horas de amanhã, enfim, quem puder vir, agradeço. E a gente vai ter as mesas virtuais acontecendo às 9, às 10h30 e às 14. A gente podia tirar uma foto todo mundo junto. Se quiser, todo mundo.